Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco reza pelas vítimas do terremoto que atingiu Mianmar e Tailândia, deixando dezenas de mortos. Vaticano anuncia melhoras no estado de saúde do Papa Francisco. Santo Padre destaca que os idosos têm sabedoria e muito a ensinar. Com alta no preço do café, cresce o reaproveitamento da borra pelos consumidores. São Paulo cedia o Congresso Internacional Vida e Família. Registro da fé. A Arquidiocese de Belo Horizonte lança Passaporte da Esperança. E o surpreendente registro de um raro tubarão avistado na praia de Ipanema, no Rio. O Canção Nova Notícias está começando. Informação com verdade, fé e compromisso. O Vaticano informou nesta sexta-feira que o Papa Francisco realizou exames de sangue na última quarta e os resultados estão dentro da normalidade. Houve uma leve redução na oxigenação contínua, mas o Santo Padre segue concelebrando a missa diária na capela. Ele permanece em repouso, realizando terapias e se dedicando um pouco ao trabalho. E as visitas continuam restritas. O Papa, que se recupera há 6 dias na Casa Santa Marta, tem tido melhoras nas habilidades motoras e na respiração. Ele também evoluiu no uso de palavras. O comunicado da Santa Sé descreve que a situação do Santo Padre é estável, com ligeiras melhoras nas funções respiratórias e motoras e também no uso da fala. Francisco tem passado os dias no segundo andar da Domus Vaticana, entre terapias, orações, descanso e algum trabalho com os dicastérios, enviando documentação. Todos os dias concelebra a missa na capela particular no segundo andar da Casa Santa Marta. As visitas ainda estão suspensas. Uma equipe médica assiste o pontífice 24 horas por dia. A sala de imprensa informou também que o Papa, como fazia no Hospital Gemelli com os exercícios espirituais da Quaresma, à distância, acompanhou a pregação do padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, na Sala Paulo VI nesta manhã. De acordo com a Santa Sé, o Ângelus deste domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito na meditação. Não são esperadas aparições do pontífice, como no domingo passado, quando deixou o hospital. Também não há indicações para as celebrações da Páscoa, apesar do calendário divulgado nesta quinta-feira. Os detalhes, em particular da bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante com base nas melhoras do Papa. O Papa foi informado hoje do terremoto de magnitude 7,7 em Mianmar e parte da Tailândia, com mortos e feridos. Francisco disse que reza pelas muitas vítimas. E uma última informação, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, discursou no 3º dia da Cátedra de Acolhimento, evento que se conclui hoje. Na Fraterna Domus, em Sacrófano, próximo a Roma, um encontro para promover a cultura da solidariedade e a arte do encontro e do diálogo. O cardeal se expressou sobre o estado de saúde do Papa Francisco, desejando que o pontífice possa descansar e se recuperar um pouco de cada vez. Pietro Parolin deixou claro que o Papa está bem conectado com toda a Igreja e com todos os fiéis. No evento, o cardeal falou do conflito na Ucrânia e disse acreditar que as negociações sejam realizadas sem pré-condições. Sobre a faixa de Gaza, disse que seu desejo é que a trégua temporária se torne permanente, de modo a iniciar um percurso de pacificação e reconstrução. A respeito do armamento nuclear, expressou que a posse de armas nucleares é imoral devido às consequências que podem causar. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Como vimos nesta reportagem, o Papa Francisco reza pelo povo de Mianmar e Tailândia por causa do terremoto que atingiu hoje os países do Sudeste Asiático. O Santo Padre também enviou um telegrama para a Coreia do Sul, que enfrenta um dos piores incêndios da história do país. O secretário do Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, enviou telegrama às autoridades eclesiásticas e civis da Coreia do Sul, que sofrem com incêndios generalizados.
Na mensagem, o Papa Francisco manifesta a preocupação pelos danos causados e suas condolências pelos que perderam suas vidas, além de suas orações pelos feridos e pelos bombeiros e socorristas que trabalham no salvamento de vítimas. Outra dura realidade que está nas orações do Santo Padre é a do tremor em Mianmar. Segundo as autoridades, prédios de Mandalay, segunda maior cidade de Mianmar, desabaram depois que um forte terremoto abalou o sudeste asiático nesta sexta-feira. O epicentro foi a 17 quilômetros de Mandalay, que tem uma população de 1,5 milhão. Há relatos de mortos na cidade de Tangul, em Mianmar, além de um número indefinido de pessoas desaparecidas. Na vizinha Tailândia, o ministro da Defesa disse que equipes de resgate procuram por 81 pessoas que ficaram presas em escombros na construção de um grande prédio em Bangkok, que desabou. Segundo a TV estatal de Mianmar, o terremoto provocou a morte de pelo menos 144 pessoas e deixou ao menos 732 feridos. No prédio que desabou em Bangkok, capital da Tailândia, 110 pessoas estão desaparecidas sob os escombros. A proposta do Papa Francisco de manter as igrejas abertas por 24 horas ganhou força neste tempo de preparação do Jubileu 2025. No Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, a programação especial convida os fiéis à oração, ao silêncio e à reconciliação. Era ainda madrugada quando Gustavo iniciou sua jornada. Às 6h30 da manhã, ele já recebia as primeiras orientações para preparar o Santuário do Pai das Misericórdias para uma programação especial. A sexta-feira dedicada à unidade e adoração dentro das 24 horas para o Senhor. Nos fortalece, porque estamos presentes, reunidos com toda a Igreja Universal, nas intenções do Santo Padre o Papa, em comunhão com a Santa Igreja. Na bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025, o Papa Francisco faz um apelo direto. É tempo de reacender a esperança. Muito agradecimento e também súplicas, nessa terra de Santa Cruz, pedindo ao Senhor que Ele nos sustente, que Ele nos dê a graça da fidelidade, da perseverança e de uma conversão sincera. Uma iniciativa idealizada pelo Papa Francisco para promover a oração e a reconciliação durante o tempo penitencial da Igreja. Neste ano, as 24 horas para o Senhor acontece junto com o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. Para ser um momento de intercessão, porque ali está Jesus, o intercessor junto ao Pai por cada um de nós. E a igreja precisa ser sustentada pela oração. Durante as 24 horas para o Senhor, as igrejas permanecem de portas abertas, dia e noite, acolhendo os fiéis em momentos de adoração ao Santíssimo e confissões. O intuito é a adoração, só que como no santuário temos a nossa vida própria, então temos as missas durante o dia. Então a adoração só será interrompida no momento da Santa Missa e do Terço da Misericórdia. Que nós possamos, colocar o senhorio de Jesus como centro das nossas vidas nessas 24 horas para o Senhor. E ali, diante do altar, ele permanecerá. Serão 24 horas de entrega, com o santuário aberto para acolher a oração silenciosa e a fé dos que chegam. A adoração, ela nos leva para isso, rezar por aqueles que não adoram, por aqueles que não esperam e por aqueles que estão afastados de Deus. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Enquanto o mundo gira apressado, há lugar onde o tempo se ajoelha. Nas 24 horas para o Senhor, cada minuto é semente de silêncio, cada gesto é ponte para o divino. A alma encontra abrigo, o coração se liberta do barulho e a esperança renasce em forma de luz. É mais que uma vigília, é um reencontro com aquele que nunca se ausenta. Vejam só, nós estamos com 84% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas, nesse mês de março que está chegando ao fim. O último dia útil é na segunda-feira. A Canção Nova conta com você. Doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento.
Após o intervalo, Arquivo Público do Distrito Federal preserva o acervo que contém a história da cidade. E a Arquidiocese de Belo Horizonte cria guia simbólico para os fiéis neste ano jubilar. Agora vamos falar de seleção brasileira, porque o técnico Dorival Júnior foi demitido nesta sexta-feira pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O treinador estava no comando do time do Brasil há um ano. Nesse tempo, ele dirigiu a seleção em 16 partidas. Ao todo, foram 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com um aproveitamento de 58,3% dos pontos disputados. Nesse período, a equipe marcou 25 gols e sofreu 17. Os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Soteiro e o preparador físico Celso Rezende também foram desligados. A CBF afirmou que já está em busca de um substituto. Brasília celebra neste mês de abril 65 anos de fundação. No entanto, a ideia de construir a capital remonta ao período da monarquia. Atualmente, o Arquivo Público do Distrito Federal preserva um acervo com mais de 10 milhões de itens que contam a história da cidade. Irradiado no Vaticano em português, fez a sua oração especial por Brasília, esparzindo a água santa pelos pontos cardeais da nossa terra, abençoando a nova capital. O Arquivo Público do Distrito Federal guarda há 40 anos o acervo histórico da construção da nova capital. Está aqui, por exemplo, o vídeo da primeira missa celebrada em Brasília e os projetos originais do plano piloto. São fragmentos da história de uma cidade pensada ainda na época do Brasil Imperial. A primeira celebração da Santa Missa foi na Praça do Cruzeiro, em 3 de maio de 1957. Uma tenda foi instalada para receber o celebrante, Cardeal Dom Carlos Camelo, então arcebispo de São Paulo. O historiador explica que uma cruz foi colocada na praça, onde ocorreu a celebração para tentar batizar a nova capital com o nome de Vera Cruz. A cruz foi uma estratégia política criada pelo general José Pessoa, que era o presidente da Comissão de Construção da nova capital. Quando o JK foi eleito, ele queria sugerir que a capital se chamasse Vera Cruz. A ideia não deu certo e JK decidiu escolher o nome de Brasília, sugerido em 1823 pelo ministro e deputado José Bonifácio de Andrada. Nos trabalhos de pesquisa, o Arquivo Público da capital encontrou os diários da Missão Cruz. A comissão foi a primeira com a responsabilidade de demarcar a área do Distrito Federal. Diferente do relatório final, que é um relatório mais técnico sobre as condições do Planalto Central, água, clima, rios, botânica, zoologia, este diário não trata disso. Trata da convivência do grupo, com o grupo mesmo e da convivência do grupo com as pessoas com as quais eles conviviam. Os documentos também revelam que o Distrito Federal teria uma área muito maior que a atual, sendo 14 mil quilômetros quadrados. Nas comissões seguintes, a demarcação foi reduzida para 5 mil quilômetros. Para marcar as 4 décadas de história, o Arquivo Público prepara uma série de ações, como a exibição de filmes e publicação de um box com as informações presentes no Diário da Missão Cruz. A cada novo acervo a gente conecta, a gente consegue consolidar cada vez mais e compreender a história de Brasília cada vez melhor. Quem já viajou para fora do país sabe, o passaporte é o documento que registra cada nova aventura. Inspirada nessa ideia, a Arquidiocese de Belo Horizonte criou o Passaporte da Esperança, um guia simbólico para os fiéis neste ano jubilar. A proposta é simples e cheia de significado: incentivar a peregrinação por um roteiro especial, fortalecendo a fé a cada novo carimbo espiritual.
Desde o início do Ano Santo, a peregrinação às igrejas jubilares tem sido uma prática vivenciada por Wellerson. Há uma semana, ele ganhou um companheiro nessa jornada, o Passaporte da Esperança. Desde então, faz questão de deixar cada visita registrada. Hoje, foi dia de peregrinar ao Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu, em Belo Horizonte. Eu tento chegar um pouco antes para ver se eu já consigo uma confissão com o padre, né? E se caso eu não conseguir antes, eu tento depois da missa, mas eu já chego para participar da Santa Missa. Então tem sido uma experiência única, porque tem algumas igrejas que eu também nunca fui. Então é uma experiência nova, algo muito espiritual, sabe? Em primeiro lugar, o passaporte é um incentivo, uma motivação para que todos possam ir ao encontro do Senhor nessas igrejas jubilares. As igrejas jubilares são aquelas que concedem, dentro daquilo que é a proposta para o ano do jubileu, a indulgência plenária. Pelo passaporte, nós motivamos a todos para conhecer todos os santuários, as basílicas e a nossa Catedral Cristo Rei. No passaporte, o peregrino encontra o nome e o endereço de todas as igrejas jubilares. O documento também evangeliza. É possível descobrir como conseguir a indulgência plenária, os atos de esperança sugeridos pelo Papa Francisco e a oração do jubileu. Um convite a viver o real sentido de uma peregrinação. Na bula para o jubileu de 2025, o Papa Francisco lembra aos fiéis que a peregrinação é elemento fundamental de todo evento jubilar. Peregrinar não é simplesmente sair de um lugar e ir a outro. Na verdade, é oportunidade de conexão com Deus. A peregrinação faz parte da nossa fé. É algo que constitui aquilo que nós somos desde o dia do nosso batismo. Pessoas que estão em busca da plenitude de vida, que só encontramos em Deus. Experiência que Gabriel tem praticado. Já peregrinou por 4 igrejas jubilares e ainda deve se colocar a caminho. Muitas vezes a gente fica preso na nossa realidade, na nossa paróquia, a gente é tão acostumado com isso, e aí a gente conhecendo outras realidades, outros santuários, outras pessoas, outros espaços, a gente cresce e expande para conhecer como que o povo de Deus é bonito e como que a esperança vai se divulgando, se difundindo em tantos lugares da nossa arquidiocese. Oportunidade de sair de si e ir ao encontro do outro. A gente acaba vendo que, às vezes, a doutrina ela é única, né? Mas a vivência das pessoas em comunidade é diferente. Eu acho que isso que tem me pegado mais. E até mesmo vendo, igual, a igreja aqui, por exemplo, ela é um formato mais circular. Eu estou acostumado com mais igrejas em formato de nave, né? Algo mais retangular. E aqui me surpreende um pouco, mas que não deixa de ser também tão lindo e espiritual. Daqui a pouco, alta no preço do café motiva reaproveitamento. Se você é do time que não vive sem café, prepare-se, viu? Porque o IBGE revelou que o produto lidera o ranking de aumentos nos últimos 12 meses, com uma alta acumulada de 72%. Só no último mês, o preço subiu em média 8,5%. Diante disso, Reinaldo, muita gente tem recorrido à criatividade, inclusive reaproveitando a borra para diversos usos, ou até tentando fazer a bebida 2 vezes com o mesmo pó. Mas será que isso funciona mesmo? E mais importante, faz bem? Cafezinho e brasileiro, casamento que sempre deu certo. Pela manhã, após o almoço ou na janta. Assim como outros alimentos, o café possui propriedades e benefícios. Ajuda no metabolismo, tem propriedades antioxidantes, ajuda no desenvolvimento da atividade física. Então a gente consegue sim extrair vários benefícios do café. Claro que tem pessoas que são mais tolerantes à cafeína do que outras. Então é importante cada indivíduo só identificar a tolerância, né? Se tomar mais pela manhã, evitar o período da tarde, para que isso não interfira na tua produtividade noturna. Com a alta no preço do café, uma prática tem se tornado comum entre as pessoas. Reaproveitar o mesmo pó, a borra, para preparar uma nova bebida. Mas fica a dúvida,
café pode ser reutilizado? Em aspecto de reutilização, não tem problema, desde que eu armazene essa borra num local seguro. Afinal, é um alimento que vai estar com umidade e ele pode sim criar fungo, bolor e vir aí a ter prejuízo na saúde do indivíduo. Mas fora isso, não teria problema nenhum. Então, armazenar numa geladeira, em um local refrigerado, é o mais indicado. São várias formas de reutilização da borra do café. Tem gente que usa como adubo ao misturá-la com a terra das plantas. Esta empresária faz do pó um corante para atingir linhas na confecção de terços e acessórios. Abri minha loja em 2021, só que tem uns 2 anos mais ou menos que eu conheci essa técnica da borra do café para atingir as linhas, para fazer os terços. E aí, quando eu quero fazer algo diferente, eu uso a borra. No artesanato, nada se perde, tudo se transforma. Maria Andréa é outra dona de casa que guarda a borra no recipiente. O objetivo? Tirar o cheiro de alguns alimentos das mãos. Serve até como esfoliante. Já deixo ela guardadinha e quando eu corto todos os alimentos, principalmente cebola, o alho, ou se eu for fazer um peixe, ou se eu for fazer uma limpeza na casa, mexer com água sanitária. Aí eu reutilizo essa borra do café para poder limpar as minhas mãos. Então, naquele momento que eu faço aquela limpeza, passando a borra de café nas minhas mãos, minha mão vai ficar com um cheirinho de café. Uma nova frente fria se forma na costa da região sul e o estado gaúcho está em alerta para temporais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados podem chegar a 100 milímetros e as rajadas de vento até 100 km por hora. A possibilidade de queda de granizo que pode se estender até amanhã deste sábado. Ao longo do dia, a chuva diminui, mas pode ter pancadas de chuva no norte do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e nas áreas da região central e norte do Paraná. No sudeste, o sábado vai ser de sol e calor e as pancadas de chuva atingem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E quem vier ao acampamento Jovens Sarados na Canção Nova vai ter aí um fim de semana com predomínio de sol, mas o tempo pode ficar chuvoso ali entre a tarde e a noite. E vai fazer mínima de 18 graus e máxima de 30. As temperaturas ficam assim em todo o país. Vai fazer mínima de 20 graus em Porto Alegre, 21 no Rio de Janeiro e máxima de 32 graus em Cuiabá e 33 em Salvador. No centro-oeste, chove entre o interior de Goiás e o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No nordeste, chove na costa leste, principalmente no Maranhão, parte do Piauí e Ceará. E o ar continua seco no interior de Pernambuco, Paraíba e aqui no nordeste baiano, como se vê nessa área de cor mais clara do mapa. Por fim, vamos ao norte, onde o fim de semana será de sol e pancadas de chuva a qualquer hora em praticamente todos os estados. O Mar Carioca foi palco de uma cena inesperada e impressionante. Pela primeira vez, um tubarão maco, espécie ameaçada de extinção, foi avistado entre a praia de Ipanema e as Ilhas Cagarras. O registro inédito que aconteceu no último domingo chamou a atenção de especialistas para a necessidade urgente de proteger os ecossistemas marinhos. Nas águas da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, um marco que emocionou ambientalistas preocupados com a preservação da biodiversidade marinha. O registro de um tubarão maco, espécie rara e ameaçada de extinção, feito por um mergulhador experiente. A emoção é muito grande, em saber que tivemos esse privilégio. Ele está por aí, só que não é comum esse avistamento. Eu mergulho aqui há mais de 10 anos, trabalhando semanalmente, muitos mergulhos e não tivemos essa aparição antes. O fato despertou atenção para a importância de proteger os ecossistemas marinhos do país. De acordo com especialistas, o aparecimento desse predador de topo de cadeia em águas cariocas destaca o importante papel dos tubarões para o equilíbrio do ecossistema marinho. De acordo com o Instituto Mar Urbano, é a primeira vez que esse veloz predador foi visto em uma área urbana no Brasil. Esse animal está dentro das espécies ameaçadas, é uma espécie com um grande risco de ameaça em função da pesca de atum,
que acaba sendo uma das presas desse animal, então ele está muito próximo ali dos cardumes de atum e acaba sendo pescado acidentalmente. Em comunicado oficial, o Instituto destacou que o tubarão-maco não apresenta perigo para os moradores ou turistas. É zero risco, a população tem que ficar feliz, esperançosa, estarmos encontrando aí um animal que controla, que gerencia o equilíbrio da biodiversidade marinha. O tubarão ele é um guardião da saúde dos oceanos. Sua incrível capacidade de nadar a uma velocidade de até 70 km por hora fez o animal ser apontado pelo Museu Americano da Flórida como o tubarão mais rápido do mundo. É raríssimo ver um animal desse em vida, principalmente aqui na região da cidade do Rio de Janeiro. Então é um motivo de comemoração poder ver um animal desse vivo nadando tranquilamente aqui nas águas do Rio de Janeiro. Desde 2018, a União Internacional para a Conservação da Natureza considera a espécie ameaçada de extinção. Para os especialistas, o aparecimento desse tipo de tubarão nas proximidades da praia de Ipanema e das Ilhas Cagarras é um sinal positivo e indica melhorias no ambiente marinho local, um estímulo para aumentar os esforços para a conservação da fauna marinha do Brasil. O tubarão-maco agora simboliza não só o desafio de proteger a biodiversidade, mas também a esperança de um futuro onde os oceanos sejam mantidos saudáveis e ricos em vida, como nos ensina o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Na missão de reconstruir a nossa casa comum, o homem deve agir em favor de uma ecologia integral, da natureza e do homem na sua totalidade. Veja a seguir, em São Paulo, o Congresso Internacional Vida e Família discute a dignidade humana. Missão Jovem Sarado celebra 17 anos com acampamento na Canção Nova. Durante o período em que ficou internado no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco refletiu sobre a fragilidade e a importância de cada fase da vida. Em uma de suas reflexões, ele disse que envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção. Durante sua hospitalização, Francisco demonstrou resiliência e transformou sua fragilidade em um poderoso testemunho de fé e esperança. O ciclo natural da vida se encerra na velhice, mas antes disso seguimos apressados, como se o fim não existisse. No meio do caminho, muitas vezes não olhamos para o lado, nem escutamos a voz da experiência. Quando a linha de chegada se aproxima, a corrida dá lugar à caminhada, e o peso da idade se transforma em um livro carregado de ensinamentos. Ele é muito mais inteligente que o jovem, porque ele tem muito mais experiência, independente de escolaridade, independente de qualquer outra coisa, a experiência diz muito e ensina muito. Após um longo período de internação, o Papa Francisco demonstrou resiliência e firmeza diante da fragilidade da vida. Mesmo hospitalizado, tomou decisões importantes para a igreja e condenou os horrores da guerra. Segundo o cardeal português Américo Aguiar, o Santo Padre ensinou que a doença e a fragilidade não são impedimentos nem as razões para descartarmos o outro. João Paulo II e Bento XVI também enfrentaram problemas de saúde durante seus pontificados. Cansado da intensa rotina à frente do trono de Pedro, Bento XVI renunciou ao papado em 2013. A partir dos 60 anos, a gente tem um processo de envelhecimento um pouco mais acelerado, que a gente já começa a ter ali em torno dos 40 anos, né? Quando a gente começa a envelhecer. Esse processo passa a ser mais acentuado e a gente tem mudanças em todas as funções dos nossos órgãos. A psicóloga alerta: os idosos precisam de apoio, cuidado e atenção constante da família. Devem ser incluídos na rotina doméstica e participar das decisões, mesmo com limitações físicas. Ele faz parte daquela família. O idoso, ele não pode ser um ser desassocializado, ele é social. Ele faz parte, sim, da sociedade. Ele tem o que falar, ele tem opinião, ele tem voz. Então, a gente precisa agregar o idoso, sim, às nossas conversas, às nossas pautas, às nossas partilhas.
A capital paulista recebe, de hoje até domingo, o 2º Congresso Internacional Vida e Família. O encontro reúne especialistas e líderes de diversas áreas para discutir a dignidade humana em todas as fases da vida, desde a concepção até a morte natural, promovendo um debate profundo sobre questões essenciais para o respeito à vida em sua plenitude. Discutir a dignidade humana em todas as fases, da concepção até a morte natural. Esse é o tema da 2ª edição do Congresso Internacional Vida e Família, que acontece neste fim de semana em São Paulo. A proteção, a inviabilidade desse direito desde a concepção até sua morte natural e trabalhar a conscientização da valorização da família como base, como célula fundamental da sociedade. A vida, ela acontece desde a concepção. E segundo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos deu o testemunho, essa vida deve ser preservada desde este momento da concepção até a morte natural. Autoridades médicas, religiosas e políticas estão presentes no Congresso para debater a proteção à vida. E nessa semana tivemos os 30 anos da Evangelho Vitae, encíclica que São João Paulo II fala sobre a sacralidade da vida humana. É importante retomarmos essa importância, essa visão da Igreja, sobre a importância da vida humana, de modo especial nos seus momentos de maior vulnerabilidade. Conversar com a sociedade para apresentar a beleza da vida, para apresentar a beleza dos trabalhos em prol da vida, em prol também da caridade. Na medicina, cientificamente a gente prova que a vida ela surge na fertilização, na fecundação, na união do óvulo com o espermatozoide. E ali já é um ser humano completo. Nós temos lá, por exemplo, em Roma, o Conselho Pontifício da Vida, que é formado por pessoas cientistas. A ciência comprova que a defesa da vida é desde a fecundação até a morte natural. O evento também reuniu autoridades internacionais que mostraram um pouco do que está sendo feito em seus países para a proteção da vida. Alexandra Linder é presidente da Associação Federal Pró-Vida da Alemanha e traz o panorama do seu país em relação ao aborto e aos conflitos com grupos ideológicos. Lech representa a Federação Polonesa Pró-Vida e mostra que seu trabalho é levar conscientização sobre os riscos do aborto. Ele apresentou, por exemplo, esse livro, que traz a realidade aumentada sobre o desenvolvimento do feto no interior do útero. Um encontro especial coloca a juventude católica no centro da evangelização. A missão Jovens Sarados está celebrando 17 anos de atuação, com um acampamento que propõe um estilo de vida baseado na fé e na santidade. Atleta de karatê, nas mãos ergue as conquistas e a fé, uma jovem sarada. Jovens Sarados, ele me ajudou a ter mais intimidade com Deus e perceber que eu posso encontrar Ele como casa em todos os lugares e não só lá no Rio. E eu me sinto muito presente dentro e é o que o nosso fundador, Padre Edmilson, fala. Nós ainda vamos existir enquanto haver em nós aquela vontade de salvar almas para Deus. Então, quando eu entrei no Jovens Sarados, esse fogo de salvar almas para Deus apenas cresceu e eu me senti completamente cativada por tudo que vem acontecendo e por todo o movimento. Sarados pela ação do Espírito Santo, sinônimo de gente forte. A juventude aqui está com treino em dia. Os equipamentos dessa malhação para a alma estão na palma da mão. Eu, como jovem sarado, espero desse acampamento que seja uma forma de trazer o batismo do Espírito Santo a essa juventude. Tudo pelo tudo é um apelo de entrega total a Jesus Cristo. E o jovem, quando é desafiado, ele encara uma realidade por causa de um fim. E esse fim, para nós, é Jesus Cristo. Em 2025, o acampamento apresenta o tema Radicalidade e Santidade, tudo pelo tudo. Isso nos chama a uma vivência radical e automaticamente essa radicalidade, a santidade é a resposta de uma adesão
filial e convicta do Evangelho na resposta que ele quer dar ao mundo por Jesus Cristo. Criado para homenagear Padre Léo, escritor do livro Jovens Sarados, o movimento surgiu na cidade de São Paulo em 2008 para cuidar da juventude diante dos desafios enfrentados na sociedade. Distante de Deus, nós somos jovens doentes. Então Deus, quando vem ao nosso encontro, quando Jesus nos encontra, Ele sara a nossa mente, o nosso modo de pensar, renova o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, por consequência, o nosso modo de agir. Então, sarado é muito mais do que um sarado no corpo, seria muito pouco. É um sarado na alma, um sarado na mente, um sarado no coração. O encontro tem transmissão em tempo real pelo sistema Canção Nova e termina no domingo, às 3 da tarde, com a Santa Missa. E o seu espiral tem que estar forte para você conseguir passar por todos os momentos da sua vida, tanto na escola quanto no trabalho, e permanecer isso forte e em Deus. Um bom acampamento para essa juventude linda, né? Olha, reveja todas as reportagens da edição de hoje e inscreva-se no nosso canal no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Canção Nova sem a cedilha e sem o acento. Daqui a pouco, às 9 horas, acompanha a transmissão da noite oracional pelo acampamento Jovens Sarados. Uma ótima noite e um bom fim de semana. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.